Olá, sou o Padre Alex, coordenador da Ação Evangelizadora na Arquidiocese de Curitiba. É uma alegria poder fazer este vídeo e poder conversar com vocês e poder partilhar um pouco daquilo que nós temos feito, temos estudado, temos aprofundado. Então, especialmente você catequista ou lideranças ou quem quer que esteja vendo este vídeo, que possa aproveitar desta temática para lhe ajudar também na evangelização, no seu trabalho, na vida da igreja. Eu gostaria de te convidar a fazer uma pequena oração, escutarmos um texto bíblico antes de começar a falar do tema que me foi proposto, que é a catequese a serviço da evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Atos dos Apóstolos 3, 1 a 10. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar ao templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu-o andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe sucedera. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este é apenas um dos exemplos da palavra de Deus em que os apóstolos, ou Jesus, se encontram com alguém e ajudam esta pessoa na sua situação de vida. A cura deste homem é para nós sinal do que é a evangelização da igreja. Observemos os detalhes. Pedro e João estão indo para o templo e de repente se encontram com este homem. Ele queria dinheiro, o interesse dele era dinheiro, queria a sua esmola, e é justo, porque ele necessitava comer, necessitava dar conta de suas necessidades mais básicas. Mas a partir desta necessidade deste homem, Pedro e João olham de fato para ele. Eu me admiro desse detalhe nesta cura, que é o olhar. Eles olham de fato para ele e pedem para ele que olhe também para eles. Provavelmente muitas pessoas passavam por ali, jogavam a moedinha e nem olhavam para aquele homem. Como acontece nos nossos dias, às vezes a pessoa está lá pedindo e quem dá a sua esmola não se importa com a pessoa, apenas entrega aquele dinheiro ali. E aqui Pedro e João se interessam realmente por ele. E pede que ele também olhe para as pessoas, que ele também se interesse por estas pessoas, pelos dois. E neste olhar acontece uma transformação, a cura deste homem. E ele começa a ficar em pé, é um processo. Primeiro fica firme o tornozelo, depois o joelho, depois a perna, e ele fica em pé e de repente ele está andando, saltando, e daqui a pouco todos reconhecem naquele homem, aquele que esmolava, aquele que pedia esmola, mas ao mesmo tempo agora está de pé.
e começa a andar junto com os apóstolos. Evangelização é isto. O que é evangelizar? É tornar evangélica a realidade que nós tocamos com nossa atuação. Isto é evangelizar. É fazer com que aquela realidade para a qual nós olhamos e com a qual nos importamos se torne realmente de acordo com aquilo que é a vontade de Jesus, a vontade de Deus expressa nos evangelhos. Que o ser humano tenha vida, que o ser humano caminhe, que o ser humano possa, que a pessoa possa, de fato, ser livre em sua vida e em sua história e possa, sim, encontrando-se com Deus, transformar-se e transformar o outro. Evangelizar é tocar com o Evangelho tudo o que nós fazemos. Ou seja, tudo que a igreja faz é evangelização. Naquilo que a igreja faz, nós vemos ela atuando desta forma, importando-se com as pessoas, olhando para as pessoas, querendo realmente estar com estas pessoas nas situações em que elas estão e tornando evangélicas estas realidades. Evangelizar é realmente fazer com que o Evangelho se encarne na vida e na realidade das pessoas. Isto é evangelização. Ou seja, tudo que a igreja faz é evangelizar. Tudo. Né? Desde as celebrações, a pregação, o ensino da igreja, né? A sua atuação junto aos mais pobres, a sua missionariedade, tudo aquilo que ela vai fazendo, ela evangeliza. Isto é o trabalho da igreja. Mas esse trabalho de evangelização, ele pode ser repartido ou distinto em algumas etapas, na ajuda do ser humano para que ele faça um processo, como este homem do texto bíblico. Ele foi fazendo um processo, foi devagar. E neste processo, tradicionalmente na igreja, nós podemos distinguir 3 momentos. Há pessoas que dividem em 4, 5, mas fica mais fácil para guardar estes 3. O primeiro deles é o trabalho missionário, a missão, que anuncia o querigma, que anuncia Jesus Cristo vivo, ressuscitado e presente na vida da pessoa. Aqui está simbolizado neste olhar de Pedro para aquele homem e dizendo para ele: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Este encontro com a pessoa de Jesus que transforma a vida, o querigma. É o primeiro momento, aquele momento do encanto, aquele momento do encontro, aquele momento que contagia. Isto pode acontecer na família, com o pai e com a mãe, que falam de Jesus com alegria, com carinho para os filhos, e de repente eles têm este encontro com este homem, Jesus de Nazaré. Isto pode acontecer num retiro. Muitos retiros querigmáticos que nós temos, retiros de primeiro anúncio na igreja, que dão aquele chacoalhão na pessoa para que ela acorde e de repente descubra em Jesus, né, o verdadeiro sentido da vida. Isso pode acontecer numa missa, enfim, o jeito é Deus quem escolhe, né? E a oportunidade a igreja proporciona para as pessoas neste encontro com Jesus. Este é o primeiro momento. Contudo, não podemos viver de primeiros momentos. O querigma, ele precisa muitas vezes ser renovado na vida daquele que já tem uma caminhada de vida de fé, ele perpassa o todo da vida da pessoa, né? Às vezes a gente precisa reacender isto, mas ninguém pode viver de primeiro amor, né? Que nem a paixão, o namorado com a namorada se encontram, né? E se apaixonam e tem aquele primeiro momento, mas se ficar só naquele primeiro momento, né? Se não se conhece a pessoa, se não se aprofunda na vida da pessoa, com a pessoa, o relacionamento vai ficar superficial. Então é preciso dar um passo a mais. Este passo a mais é significado na igreja pela catequese. A catequese é isto. Catequese é ajudar aquele que se encontrou com a pessoa de Jesus Cristo, que se encantou, que recebeu aquele primeiro impacto, a começar a levantar, como homem aqui do texto, firmar os tornozelos, firmar o joelho, ficar em pé, para que caminhe de acordo com a vida da fé. O primeiro encanto passa, mas a vida de fé, ela precisa continuar durante toda a vida da pessoa. E aí fazer com que o Evangelho chegue em todas as dimensões da sua vida. Isto é catequese. Isto é ajudado pelo encontro com a palavra de Jesus, pelo encontro com a doutrina, na compreensão realmente do que é a vida cristã em todas as suas dimensões. A catequese é isto, né? O catequista é aquele que fará com as crianças, com os adolescentes ou com o adulto, no caso do catecumenato, um processo um pouco mais longo. Ela tem uma característica um pouco mais racional. Se o querigma tem muito de coração, de afeto, de encantamento e de paixão, o que é necessário,
A catequese será, não é que perde isso, não perde, mas ela será um aprofundamento um pouquinho mais racional. Será o encontro com o ensinamento de Jesus. Trata-se de um aprofundamento do discipulado, num outro vídeo também vou falar disso, né? Desse discipulado de Jesus, do ser discípulo de Jesus e aprender com Jesus como caminhar, como viver na sua vida. Este é o papel do catequista, este é o papel daquele que ajuda, né, os catequizandos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens ou adultos, né, no seu aprofundamento. Por isso, de nada adianta catequizar quem não se encantou. Seria o mesmo que, voltando ao exemplo do namoro, fazer com que duas pessoas que não se gostam se preparassem para casar. Mas eles não se gostam, como é que vão se conhecer? Ninguém vai conhecer aquilo que não ama. Então, este primeiro momento encanta, gera paixão, gera amor, para que no segundo momento, como no namoro, a pessoa vai conhecendo, vai aprofundando, conhece os defeitos do outro, conhece as qualidades do outro e vai ponderando para ver se aquele é o caminho mesmo que ela quer seguir. Isto é o processo catequético, vai ajudando aquele que já passou pelo querigma a aprofundar sua vida de fé, a aprofundar nos conteúdos doutrinários, a aprofundar para realmente saber se ele vai, como diz Jesus, né? Se ele vai dar conta de como o rei que constrói uma torre, né? Aquele que está construindo uma torre, ele precisa calcular bem se ele vai dar conta, né? Se ele vai conseguir construir a torre. Ou o rei que vai com um exército menor contra aquele que é um exército maior, se ele vai dar conta daquilo, né? Jesus já alertou. Isso é catequese. Eu vou dar conta de ser cristão? Eu quero realmente ser cristão? Eu vou conseguir amar como Jesus amou? Eu vou conseguir seguir a doutrina da igreja? Eu vou conseguir viver nos mandamentos de Jesus? E a pessoa vai discernindo até que ela se sente adulto na fé, ou o mais adulto possível, com uma maturidade possível para dizer, eu quero. E aí o sacramento, ele significa, ele simboliza este passo. Eu quero fazer parte desta comunidade, sentar à mesa com Jesus, comer do seu pão. Eu quero ser de Jesus, eu quero ser marcado com o sacramento do Espírito Santo para viver o meu apostolado. Eu quero ser de Cristo. E aí, não é que este momento também termina, como o querigma também não termina, também a catequese não termina, mas há um momento em que se estabelece uma nova fase, um novo momento, né? De caminhar. Olha aqui, este paralítico, ele começa a caminhar atrás de Pedro e de João e começa a ser testemunha da sua fé. Pedro e João, inclusive, dizem, olha, ele estava lá sentado na Porta Formosa e por causa do nome de Jesus é que ele está em pé. O discurso que Pedro fará, na sequência aqui do texto que nós lemos, é este. É por causa do nome de Jesus. Então, este homem começa a dar testemunho. Este é um terceiro momento, daquele que já, se sentindo capaz de andar com as suas próprias pernas, começa a anunciar. Começa a falar quem é Jesus e aí vai ajudar nas primeiras etapas, vai ajudar as pessoas a fazerem o seu primeiro encontro, né, o seu querigma, vai ajudar as pessoas na sua catequese, vai ao encontro das pessoas, ou vai ajudar a igreja no serviço aos mais pobres, ou vai ajudar a igreja, a comunidade no seu trabalho litúrgico, ou vai ser um cristão que dá testemunho de sua fé no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, junto da sua família, enfim, ele é agora um cristão, caminha com suas próprias pernas e vai. Observem, meus irmãos, nesses três movimentos da evangelização, tudo isso é evangelização, nesses três momentos da evangelização, como a catequese assume este papel fundamental, não que as outras não sejam importantes, mas ela assume um papel fundamental. Nós padecemos hoje, em nossos dias, de muitos cristãos que até se encantaram com Jesus, que até se apaixonaram por ele, mas correm atrás de Jesus apenas para o milagre, apenas para Jesus como Deus, reconhecem Jesus como Deus, mas têm às vezes dificuldades de aprender com Jesus. Aprendem com todo mundo, aprendem com as ideologias deste mundo, com os partidos políticos, com sites, com youtubers, mas têm dificuldade de sentar-se com Jesus, de ouvir a sua palavra, de aprender a doutrina. Talvez nós tenhamos uma multidão hoje na igreja de pessoas que até têm a sua fé em Jesus, mas que não fizeram este segundo passo, portanto não conseguem dar o terceiro, não conseguem caminhar,
não conseguem tornar-se evangelizadores. Daqui a fundamental importância de não descuidarmos disto. Se você, catequista, né, entende bem o seu papel, sabe que você deve ajudar o catequizando nisto. Vai ser devagar, é um passinho depois do outro, como o paralítico aqui, primeiro o tornozelo, depois o joelho, depois fica em pé, e depois começa a correr, será isto, mas você não pode descuidar de ajudar este catequizando, seja ele criança, do jeitinho de uma criança, seja ele adolescente, com as crises do adolescente, com as perguntas, que eles têm muitas perguntas, né? Ajudando a dar os passos, ajudando este catequizando, com aquele tema. Então, naquele dia nós vamos ler este texto do Evangelho, aquele tema para aquele catequizando. Seja o adulto também, né, no processo catecumenal, aquele assunto, aquele tema, para que ele compreenda um pouquinho mais. E aí ele vai firmando as suas pernas, vai ajudando isso vai ajudando com que ele possa, daqui a pouco, estar do teu lado, ajudando você como um catequista. Daqui a pouco ele possa estar do teu lado, ajudando você na comunidade paroquial, com um serviço aos mais pobres, no serviço da liturgia, ajudando na comunidade nos diversos trabalhos que ela tem, ou no dia a dia, às vezes vai só no domingo, né? E senta no banquinho lá na missa e não consegue fazer nenhum trabalho pastoral, mas lá no trabalho daquela pessoa, lá no dia a dia, é alguém diferente, para quem as pessoas vão olhar e vão perguntar: o que aconteceu com você? Como fizeram com o paralítico, né? O que aconteceu com ele? Ele estava lá pedindo esmola, agora ele está diferente. Então ele vai estar lá e vai ser fonte realmente de irradiação do Evangelho. Agradeço pela oportunidade desta nossa aula, né? Pequena, curta, sobre a evangelização da igreja, a catequese a serviço da evangelização. Num segundo vídeo vou falar um pouquinho mais de como a iniciação à vida cristã, ela inspira ou ilumina toda a vida da igreja. Como tudo que a igreja faz acaba sendo inspirado por este processo de iniciação à vida cristã. Obrigado, Deus abençoe e coragem na sua missão.